Amém, igreja. Boa tarde, noite. Ainda é boa tarde, porque ainda é 17h59. Então, boa tarde. Amém. Você está aqui comigo? Aleluia. Olha eu aqui de novo, né? Já dizia aquela música. Olha eu aqui de novo, né? Gente, que graça, que honra, que privilégio compartilhar aqui hoje do que Deus tem falado muito ao meu coração. E eu quero aqui externar a minha alegria nesse momento. Externar a minha alegria por você estar aqui participando comigo desse momento. Para mim é um pouco de desafio, porque dá um pouco de nervoso, né? Fica um pouquinho com frio na barriga, mas se você... Vou fazer igual a Moisés. Moisés disse para Deus, Senhor, se tu nem for comigo, eu nem vou. Então eu creio que Deus está aqui e vai dar tudo certo. Amém? Amém, gente. Eu estou aqui porque eu quero falar de um assunto com você que tem tocado muito meu coração, certo? Você sabe que a gente vive hoje num tempo, numa rotina muito frenética hoje. As coisas mudam muito rápido, pessoas mudam de emprego muito rápido, mudam de cidade, mudam até mesmo de igreja muito rápido, mudam de relacionamentos. E é aquele negócio, né? Quanto mais tudo muda, mais difícil permanecer. E aqui eu já vou dar um spoiler do nosso assunto que eu vou trazer para você hoje, que é permanecer. O nome dessa palavra é intencional em permanecer, tá? Então, hoje em dia, está muito fácil começar algo. A gente tem a internet, temos diversos aplicativos, nós temos aí, sei lá, várias fontes de pesquisas que nos ajudam, assim, na palma da mão, de uma forma muito rápida, a gente ter toda a informação que a gente quer. Então, isso facilita o nosso dia a dia? Facilita ou não? Sim. Mas isso também dificulta uma coisa que é muito importante para a gente, que é o permanecer. A velocidade com que as coisas vão acontecendo, a gente entra numa rotina tão rápida, tão frenética, que sucintamente algumas coisas vão sendo tomadas da gente, tá bom? E com essa dificuldade em permanecer em algo, nós precisamos encarar ela de frente e trazer alguns pontos que são cruciais para que a gente possa vencer esse desafio, tá bom? Então, começar é algo muito bom, algo muito bonito, algo que no início tem entusiasmo, mas começar algo e não terminar, eu preciso te falar, começar algo e não terminar é como fogo de palha. Você já viu aquele fogo de palha? Que rapidamente a palha pega o fogo e logo ela se apaga? Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Então imagine uma palha. Quando você coloca perto dela a chama, essa palha ela pega fogo. Ela vai acender, não vai? O fogo? Vai ou não vai? Me ajuda a pregar. Vai ou não vai acender? Vai. Mas esse fogo ele vai ficar aceso? Esse fogo ele não vai ficar aceso por muito tempo. E por que esse fogo não vai ficar aceso por muito tempo? Porque a palha vai se acabar. Essa palha ela vai se acabar. Então a chama é como a nossa paixão quando a gente começa algo. A chama é como o nosso entusiasmo quando a gente começa algo. E a nossa emoção tem uma grande parte, uma grande parcela de participação nessa nossa chama, nesse fogo de palha. Tá bom? Então, quantas coisas? Pergunta para você mesmo, quantas coisas você já começou e você não terminou? Quantos planos, quantos propósitos, ministérios, projetos, jejuns, orações que você começou e não terminou, relacionamentos. Quantas coisas começaram com uma chama e acabaram no meio do caminho? A verdade, irmãos, é que a emoção ela vai te fazer começar. Mas é o propósito que vai te fazer permanecer. O que Deus quer de nós é uma fé que não depende de empolgação. Ele quer de nós uma fé madura, uma fé constante, uma fé intencional. Amém? E a Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que permaneceram. Permaneceram não porque era fácil, mas porque decidiram que iam continuar, mesmo quando tudo dizia para parar. E aí é que está um segredo. Daniel decidiu permanecer puro quando todo mundo se curvava diante de um outro rei. José decidiu permanecer fiel mesmo quando ninguém estava olhando. Davi decidiu guardar o coração quando teve a oportunidade de se vingar de Saul. E Jesus, meus amigos, Jesus é o cara, né? Jesus decidiu permanecer na cruz
porque sabia que o propósito de todas as coisas era trazer eu e você para perto dele. Amém? Amém. Então, ser intencional é permanecer, é decidir antes que a prova venha. É escolher uma outra coisa antes que o mundo te ofereça algo que te dê qualquer opção. É dizer, eu já determinei no meu coração que eu não vou negociar o que Deus me entregou. O problema é porque a nossa geração, ela quer o fogo sem querer altar. Quer constância sem compromisso, quer propósito sem permanência. Mas eu creio que Deus aqui está levantando uma geração que não apenas começa bem, mas como Paulo, termina bem a carreira. Amém? Amém. Deus está levantando aqui uma igreja que diz, ei Senhor, o Senhor governa a minha vida, aqui eu me encontro contigo, o Senhor é o centro da minha vida, a minha vida muda na tua presença, eu estou debaixo da tua presença, debaixo da tua vontade, debaixo do teu propósito. E talvez você tenha entrado aqui hoje frustrado, talvez você tenha entrado aqui hoje cansado, talvez a sua rotina na semana foi desafiadora, mas o Espírito Santo está te dizendo, não desiste, porque eu te chamei para permanecer. Permanecer na fé, permanecer na palavra, permanecer na presença de Deus, porque é na presença de Deus que Ele vai te revelar o propósito. E, meus amigos, essa semana eu estava estudando sobre isso, e aí me veio uma revelação tão forte. O inimigo, ele não tem medo de quem começa algo. O inimigo, ele tem medo de quem permanece. Permanecer, quando você permanece na presença de Deus, você levanta barreiras, você levanta um exército, você levanta tanta coisa que o inimigo, ele bate em retirada. Quem permanece, amadurece. E quem amadurece, frutifica. Jesus disse em João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim, nada podeis fazer. Isso aqui é só uma breve introdução antes da gente entrar na palavra e eu quero que você olhe para a pessoa que está aí do seu lado, olha para ela com convicção e diz assim, eu decido permanecer. Mas diz forte, eu decido permanecer, como quem vai permanecer mesmo. Amém. Hoje a gente vai aprender mais do Senhor, como permanecer, quando tudo à nossa volta quer fazer a gente desistir, quando tudo à nossa volta quer que a gente faça o contrário, aprender a permanecer quando o sentimento acaba, quando o vento sopra forte, quando o silêncio de Deus é longo. Ei, meu irmão, eu sei que é difícil, mas quem permanece vai viver o propósito. Amém? Então prepare aí seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje 4 chaves. 4 chaves para a gente permanecer na presença dele quando o mundo quer pirar o nosso cabeção. Abra sua Bíblia comigo aí em Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Vou baixar aqui para ler junto com vocês. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Acredito que vocês já devem conhecer a história de Daniel. Fala assim, no 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com seu grande exército e cercou a cidade. O Senhor deu a Nabucodonosor uma grande vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. E quando ele voltou para a Babilônia, levou algum dos vasos sagrados que havia no templo de Deus e os colocou na casa do seu Deus, na terra de Sinear. Lá ele mandou Aspenaz, chefe dos oficiais do palácio real, escolher alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém, rapazes da família real e das famílias ricas e importantes de Judá. Eles deveriam aprender a língua, os costumes e a ciência dos caldeus, dos babilônicos. Escolha rapazes fortes, sem defeitos físicos, com boa saúde e de boa aparência, disse o rei. Eles devem ter boa instrução, boa cultura geral e ser capacitados para viverem no palácio. O próprio rei escolheu a comida que devia ser dada aos jovens, tudo do bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam se alimentar dessa comida por 3 anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir o rei. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá.
Mas Aspenaz, o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, o de Misael, Mesaque, e o de Azarias, Abdenego. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao rei dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Deixa eu orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Senhor, nesse momento a minha oração, Deus, é que eu seja boca de Deus para a tua igreja. Pai, não sou eu, a glória é tua. Senhor, não sou eu, é o Senhor quem fala. Deus, como disse Moisés, Senhor, se o Senhor nem for, eu nem vou. Então, Pai, traz o teu Espírito Santo, traz revelação a nós, traz, Senhor, o teu amor sobre a nossa casa, a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, vê só. Vamos aprender com Daniel o primeiro ponto para a gente permanecer. O primeiro ponto aqui, onde tudo começa, é na decisão. Quando a gente vai começar alguma coisa, quando a gente vai começar algum projeto, a primeira coisa que nós fazemos é tomar uma decisão. Para dar o start em alguma coisa, o que a gente faz é tomar uma decisão. Pode até parecer óbvio, mas eu preciso esclarecer isso aqui. E decisões, elas podem ser tomadas de diversas formas, em diversos momentos da nossa vida. No campo das decisões, existe uma coisa que não combina com constância. É decisão de última hora, não combina com constância. Decisão de última hora não combina com permanência. Não tem como permanecer tomando sempre decisões repentinas. Não tá. E a nossa primeira chave, se você estiver anotando, guarde aí. Decisão prévia. Não é apenas tomar uma decisão, mas é tomar uma decisão prévia. Isso mesmo. Nós precisamos ser intencionais em decidir que vamos permanecer em algo. Sabe aquelas coisas que a gente sempre tentou começar por diversas vezes na vida e nunca deu certo? Eu já passei por um bocado de vezes por coisas assim. Acontecia comigo no jejum. Cara, para mim era difícil jejuar. Eu começava o jejum e quando eu menos percebia, eu já estava quebrando o jejum. Até o dia que eu decidi, nossa, o jejum agora vai ser para valer, digamos assim. E o que acontece é que não foi culpa da rotina, não é culpa de, às vezes, um coleguinha que nos tira a atenção ou de diversas coisas do nosso dia a dia. A verdade é que a gente falha porque nós não temos convicção. A gente falha por conta da dúvida. E muitas vezes, essa dúvida, a gente nem sabe que a gente tem. E a dúvida, ela só vem para quem não está certo do que quer ou do que está fazendo. Só tem dúvida quem não tem decisão. E um dos significados de decidir é determinar. Se você procurar no dicionário o significado de decidir, vai estar lá. Decidir, determinar, estabelecer o que deve ser feito, como deve ser feito. Então, não é só você decidir o que você vai fazer, mas é você decidir como você vai fazer. É um compromisso que você já estabelece com você mesmo. Você precisa decidir previamente. Você precisa decidir previamente. E prévio é algo que você faz com antecedência. Então, você de forma intencional, no tempo certo, você toma uma decisão para cumprir algo que você estabeleceu. Simples assim. Então, para que você permaneça, um dos segredos é simplesmente esse: decidir de forma prévia. Nabucodonosor, para você entender, ele venceu a guerra. Ele leva Daniel e os seus amigos para a Babilônia. Ele pega a turma de Daniel, que era forte, que era inteligente, a turma que tinha potencial, escolhe eles para estudarem lá dentro do palácio, aprender a língua e a cultura dos babilônios. E o que é que você acha que o rei está querendo fazer com todo esse contexto? O rei está simplesmente querendo que essa turma deixe de viver como eles viviam e passem a viver como os babilônicos viviam. Eles mudam até o nome. E esses nomes são nomes que fazem referência a outros deuses. Então, o rei da Babilônia aqui
ele estava tentando reprogramar a identidade de Daniel e seus amigos. Começando pelos alimentos, pelo que comia, lá no versículo 5, e depois pelo nome. Mas o que é que Daniel faz? Daniel se posiciona. Daniel, ele recusa tudo que o rei havia oferecido. Daniel, ele não esperou para ver a mesa do rei. Ele não esperou para ver o que seria oferecido. Ele não esperou para ver o que os outros fariam. Daniel, ele já tinha um padrão interno antes mesmo do chefe do serviço falar com ele. A decisão de Daniel, ela não nasceu naquele momento. Aquela decisão, ela já estava lá há muito tempo. O segredo de Daniel não foi recusar o que era impuro. O segredo de Daniel foi ter escolhido permanecer puro antes mesmo do banquete aparecer. Permanecer não é fruto de uma emoção. Permanecer sempre vai ser fruto de uma decisão. Então, você tem estabelecido no que é que você vai permanecer? Você tem dito, ei Deus, eu vou permanecer orando mesmo quando o Senhor parece que não está me ouvindo? Você tem dito, ei Deus, eu vou permanecer amando a minha esposa, o meu esposo, mesmo quando ele ou ela parece que não está me vendo? Tem dito, Senhor, eu vou permanecer fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, mesmo quando a conta parece que não vai fechar? Você tem dito para Deus assim, eu decido permanecer fiel, assim como Daniel decidiu permanecer fiel? Aprofundando mais um pouco, você tem decidido permanecer na sua célula? Ou você só vai quando convém? Ou você só vai para a célula quando a sua rotina encaixa com a logística para ir para a célula, sem fazer esforço nenhum? Ou você só vai para a célula quando o lanche é bom? E na igreja, você tem permanecido? Ou você tem sido só mais um visitante todo domingo? Você tem participado? Você tem servido? Pega o exemplo de Daniel. Daniel estava decidido, por isso ele não negociou sua identidade, nem seus princípios, em troca de conforto ou até mesmo de oportunidade. Como é que você quer consistência? Como é que você quer ser fiel a Deus se você não consegue ser fiel a você mesmo? Queridos, nós precisamos primeiro decidir. E uma das principais decisões que precisamos tomar, assim como Daniel fez, é a de sermos fiéis. E aqui eu já entro na próxima chave. Fidelidade. Fidelidade é um dos alicerces da permanência. Sem fidelidade, não há constância verdadeira. O máximo que a gente vai conseguir ali são algumas fases ou épocas boas ali, no máximo. Há umas semanas atrás, a pastora Vanessa trouxe uma palavra para a gente sobre as estações, né? E ela disse, meu irmão, você vai sim passar pelas estações, por todas elas, verão, primavera, outono, inverno. E em cada estação, nós temos a oportunidade, como ela mesma trouxe, de aprofundarmos as nossas disciplinas espirituais. E a fidelidade nesse processo, ela vai fazer toda a diferença. O que vai fazer a gente atravessar todas as estações e chegar ao final, dando glória e sendo alegre no Senhor, é se nós permanecermos fiéis ao único que é digno de receber toda honra e toda glória. Apocalipse 2:10 fala, sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Ei, meu irmão, sabe aquela emoção que você sente? Alegria, tristeza, raiva. Tudo isso é sentimento. Tudo isso passa. A emoção, ela vem como vento, mas ela também vai como vento. Ela pode vir forte, empurrar você para baixo. Ela pode vir forte, empurrar você lá para cima também. Mas emoção é emoção e isso passa. Pedro, por exemplo, corajoso, valente, mas no momento de emoção, negou Jesus. Davi, por exemplo, Davi vai da angústia ao louvor inúmeras vezes lá em Salmos. Esses homens caíram, esses homens erraram, mas existia um ponto muito forte que eles tinham. Eles sempre voltavam para Deus, por conta da sua fidelidade. Então, a fidelidade é o chão firme onde você pisa e o vento, as circunstâncias podem mudar, mas você permanece ali, fiel, seguro, constante, avançando. Ser fiel é sobre escolher permanecer quando o sentimento muda. 2 Timóteo 4:7
Numa versão fala assim: muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor. E no meio de tudo, eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar, de lutar e descansar. Talvez alguns de vocês conheçam como a versão mais familiar da gente, que é combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo está falando isso lá em 2 Timóteo. Então, sabe, em todos os relacionamentos com Deus, com pessoas, relacionamentos que têm propósito, a fidelidade ela vai ser o elo que te faz passar por todas as estações, guardando a sua fé. Quando o encanto inicial desaparece, é ela que vai te lembrar o porquê você começou algo. É ela quem vai te lembrar o para que você está fazendo algo. Porque a fidelidade ela não depende do seu querer sentir, mas do seu decidir permanecer. E quantas vezes a gente não consegue ser fiel em tantas coisas triviais do nosso dia a dia? Tantas coisas, às vezes, ordinárias do nosso dia a dia, que a gente não consegue permanecer, ser fiel até a nós mesmos. Fidelidade é princípio. Fidelidade é para quem tem maturidade. Fidelidade é o amor que permanece mesmo quando a paixão do seu casamento está murcha. Isso é fidelidade. Fidelidade é a porta para a fé por dias melhores. Depois da dúvida que vem quando algo acontece com você e você não sabe por que você está passando. Isso é a fidelidade que vai trazer essa fé. Fidelidade é o que vai transformar os momentos ordinários da sua vida, os momentos comuns da sua vida, em história. Fidelidade vai transformar as suas emoções em legado, a sua história em legado. Fidelidade é um compromisso que vai chancelar a sua decisão. Amém? Você está aqui comigo? Amém. Você já se perguntou se Jesus fosse só um cara empolgado? Meu Deus. Se Jesus fosse só um cara empolgado, misericórdia da gente, viu? Se Jesus fosse só um cara empolgado, misericórdia. Lá na frente, no capítulo 6 de Daniel, coloquei para mim Daniel 6, versículos 10 e 11. Quando o rei decretou que por 30 dias ninguém poderia orar, adorar a outro Deus que não fosse ele. O que foi que Daniel fez? Fala assim: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. Deixa eu ler daqui que é melhor. Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa. E, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ali Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Versículo 11. Então os ministros e governadores foram juntos à casa de Daniel. Lá encontraram Daniel orando e pedindo ajuda ao seu Deus. Amados, você consegue imaginar essa cena? Depois de um decreto como esse, Daniel vai se recolher, vai lá para sua casa, ele abre as janelas que dão vista para Jerusalém. Daniel estava querendo enxergar o seu povo, Daniel estava querendo enxergar as suas origens, Daniel estava querendo enxergar a sua identidade. Porque isso fala do propósito de Deus na vida de Daniel. E isso era algo inegociável para ele. Ele não só abre as janelas, vê esse povo, mas ele continua fazendo o que ele fazia 3 vezes ao dia, todos os dias, com decreto ou sem decreto do rei. Não foi um dia, não foi 2, nem uma vez por dia. Daniel continuou. E você acha que Daniel não sentiu medo? No versículo fala que o povo foi atrás de Daniel. Você acha que esse cara lá, com um decreto desse, não sentiu medo? Com certeza sentiu. Mas Daniel, ele era tão convicto de quem era o seu Deus, que ele orou e deu graças. Ele orou e pediu pela ajuda do seu Deus.
Daniel mostra gratidão ao seu Deus, quando fala que ele deu graças. E a gratidão, ela vai preceder a fidelidade que você tem em Deus. Não tem como você ser fiel a Deus, fiel a um amigo, fiel a alguma coisa ou alguma pessoa se você não tem gratidão. A gratidão é um sentimento poderoso e ela precede a fidelidade. A fidelidade, ela permaneceu quando o sentimento de Daniel vacilou. A fidelidade de Daniel era baseada numa aliança e não numa condição, não numa circunstância. Coloca para mim aí Gênesis 39, 7 a 9. Gênesis 39, 7 a 9. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como eu poderia fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? José aqui já tinha passado por toda a desgraça que você imaginar. Havia sido traído por seus irmãos, havia sido vendido como escravo, estava longe de casa, estava longe da sua família, longe de tudo que ele conhecia, vivendo numa cultura completamente nova. E mesmo assim, ele resiste. Você concorda comigo que José tinha todos os motivos emocionais para se sentir abandonado, traído, frustrado, desmotivado, e mesmo assim ele escolheu permanecer fiel? Ele fala: como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? A fidelidade de José o sustentou para ele não pecar contra Deus. Não era sobre ser fiel a Potifar. Era sobre ser fiel a Deus. Não era sobre trair Potifar. Era sobre não trair, não ferir a Deus. E nos dias de hoje, talvez não seria surpresa que alguém com todo esse contexto de José cedesse à tentação. Talvez se um colega, um amigo chegasse para você contando uma história semelhante a essa, de uma outra pessoa, você não ficasse tão surpreso. E eu ouso até dizer que é muito provável que José sentiu o desejo. Mas ele escolheu permanecer fiel. A fidelidade de José foi o que sustentou a integridade dele mesmo quando ninguém estava vendo. O coração dele estava tão alinhado com o céu que o seu primeiro pensamento foi: eu não vou pecar contra o meu Deus. O coração de José, naquele momento, estava cheio de temor, cheio de convicção, cheio de propósito. Ele escolheu Deus acima do prazer, acima da emoção e acima das circunstâncias. Ele escolheu permanecer. E como é que a gente faz isso? Se o nosso coração não está em Deus? Como é que a gente consegue ser fiel sem um coração que não permanece em Deus? Um dos sinais de maturidade é um coração que luta, mas que sempre permanece em Deus. Seu coração pode estar em luta mesmo. A gente pode estar em luta, mas o que importa é que o nosso coração sempre permaneça em Deus. Não é o desafio, não é a luta, não é a batalha. A questão é quem vai nos dar a vitória. É Deus. A questão é sobre não ceder à tentação. É Deus. É ser fiel em Deus. Não tem como ser fiel sem um coração alinhado com o coração de Deus. A nossa decisão, a nossa fidelidade, elas precedem um coração alinhado com o coração de Deus. E aí nós precisamos entender a importância que é guardar o nosso coração. Guardar o coração da gente
como um dos bens mais preciosos que nós temos. Anota aí a nossa terceira chave, que é guardar o coração. Guardar o nosso coração é sobre proteger a parte mais íntima do nosso ser. E, meu Deus, como é difícil. No mundo de hoje, como isso é difícil. Cada vez mais o mundo nos diz o que fazer, cada vez mais o mundo nos diz o que nós devemos ser, cada vez mais a gente bombardeado por informações, por influências, más influências que atacam diretamente a nossa identidade. Cada vez mais a gente sendo atacado por coisas que querem roubar aquilo que a gente tem tão precioso, que é o nosso coração. Esse é um dos maiores desafios espirituais e emocionais que nós temos na nossa geração. Tudo hoje está disputando o centro do nosso coração. E, cara, o coração é o centro da nossa vontade. O coração, ele é o centro das nossas decisões. O coração, ele é o centro do nosso propósito. Se você pensa que é o seu cérebro que governa sobre você, sinto lhe dizer, não é. Você está enganado. O seu cérebro, ele só afirma aquilo que já está plantado no seu coração. Tudo aquilo que o seu coração já diz. A gente está exposto a cada coisa que alimenta orgulho, que alimenta inveja, que alimenta ansiedade. Todas essas coisas, elas vão consumindo, assim, vão tomando espaço no nosso coração de uma forma tão sutil, tão devagar, que quando a gente menos percebe, o nosso coração está completamente contaminado. Nosso coração está completamente poluído. É tanta informação, tanto barulho, tanto ruído, é entretenimento, é tanta coisa que tira a nossa capacidade, quem dirá a nossa vontade de ouvir a Deus. E quem não ouve a Deus começa a seguir o que sente. E um coração, meu irmão, sem filtro, é um coração enganoso. É um coração enganoso. Cada vez mais o mundo prega que os nossos valores não são nada. Cada vez mais vivemos num mundo de relativismo. Ser feliz é o que importa. Ser feliz é o que basta. O certo ou errado é somente questão de opinião. É questão do seu conforto, da sua comodidade. E, meu irmão, eu preciso te dizer, nós precisamos de uma rebeldia santa. E essa rebeldia santa começa guardando o nosso coração. Não tem como resistir à tentação, não tem como permanecer, não tem como seguir adiante, seguir avançando, seguir na presença de Deus se a gente não guardar o nosso coração. É proteger o que Deus plantou dentro de cada um de nós. 2 Timóteo 4,10. Segunda Timóteo 4,10 fala de Demas. Não é um cara muito popular, tão falado. Paulo aqui está escrevendo essa carta e ele fala: pois Demas me abandonou. Ele ama o presente mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Gente, Paulo aqui está falando que Demas o abandonou. Mas não só o abandonou, como ele o abandonou tendo amado o presente mundo. O que é que você acha que tirou Demas do centro da vontade de Deus? Demas começou como cooperador de Paulo. Começou como cooperador de Paulo, mas foi seduzido pelas coisas do mundo. E quantas coisas a gente tem no mundo? Quantas coisas o mundo quer pregar na nossa vida, na vida dos nossos filhos? Status, liberdade, segurança. O mundo prega uma referência, muitas vezes lá em cima. O mundo prega a referência do fazer, não mais do ser. Ninguém sabe ao certo o que foi o motivo pelo qual Demas foi seduzido pelo mundo. Mas o texto mostra que ele deixou
o chamado por algo mais atraente aos olhos. Meu irmão, ô Senhor, tem misericórdia. Eu não quero, Senhor, ser seduzido pelo mundo, Senhor. Senhor, renova em nós, Senhor, o nosso chamado, renova em nós, Senhor, a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mundo ainda fala a mesma língua, o mundo sempre falou a mesma língua, no que se refere a nos tentar. É o sucesso fácil, é a visibilidade, é o palco, o púlpito, é a referência, o reconhecimento, o prazer imediato. Quantas coisas o mundo fala e como é que a gente guarda o nosso coração disso tudo, pelo amor de Deus? É muita cilada do inimigo tentando a gente todo instante. É muita cilada. Como é que a gente pode esperar permanecer sendo quase que atropelado por tudo isso que esse mundo maluco quer nos fazer sem a gente guardar o nosso coração, sem pedir, Senhor, me livra de mim mesmo, Senhor, me afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Como é que a gente pode esperar permanecer em Deus sem secreto, permanecer em Deus sem prazer na presença dele? Daniel orava 3 vezes ao dia, muitas vezes eu não consigo orar nenhuma vez ao dia. Como é que eu vou guardar o meu coração desse jeito? Como é que a gente vai guardar o nosso coração? Marta estava distraída pelas tarefas que ela estava fazendo. O jovem rico agarrado à sua riqueza. Salomão começou bem, mas se perdeu no seu excesso, na sua riqueza, nas mulheres, no seu status. Ei, meu irmão, nós precisamos guardar o nosso coração do mesmo jeito que Neemias. Neemias estava lá em cima, reconstruindo os muros de Jerusalém, e o povo falando mal dele, o povo lá embaixo murmurando, e ele dizendo, ei, eu não sei você aí embaixo, mas aqui em cima eu estou construindo uma coisa que é para a obra de Deus. Aqui em cima eu estou construindo algo que o Senhor me chamou para fazer. Meu Deus, que nós possamos guardar o nosso coração assim como Neemias, que não ouve os ruídos, que não ouve o que o pessoal fala. Do mesmo jeito que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não deixou que o sentimento de vingança o dominasse seu coração. Você acha mesmo que Davi, quando estava lá, que viu Saul naquela oportunidade ali, você acha que não veio uma vontade? Com certeza, meu irmão. Mas o coração de Davi estava guardado. O coração de Davi já tinha nome. Do mesmo jeito que José, mesmo estando longe de tudo e todos, ninguém vendo, ninguém estava olhando, José escolheu ser fiel a Deus, a não se corromper. Meu irmão, todos eles guardaram o coração. E não foi com a força de cada um deles. Não foi com força humana. Todos eles guardaram o coração por convicção no propósito, por fidelidade ao Senhor. Amém? Eu creio, meu irmão, numa igreja fiel, numa igreja que tem presença de Deus, numa igreja que tem presença em Deus. Guarda o coração. Guarda o coração. É sobre não permitir que as circunstâncias definam o que habita dentro de você. Eu não estou falando para você se isolar do mundo. Não. Até porque a igreja precisa ir ao mundo. A igreja precisa avançar. A igreja precisa conquistar o mundo. Não é sobre se isolar do mundo, mas é filtrar o que entra no seu coração e o que fica. Nós precisamos desse filtro. A principal maneira de guardar o nosso coração é na presença de Deus. E sem entender que precisamos ser intencionais quando decidimos, quando somos fiéis, a gente não vai avançar. Precisamos entender que precisamos ser intencionais em guardar o nosso coração. É difícil, não é fácil, mas nós precisamos. Nós precisamos tomar a decisão, sermos fiéis a nós mesmos, a Deus, ao nosso coração, para poder guardar. Como é que a igreja do Senhor vai permanecer avançando se eu não consigo permanecer na presença de Deus, guardando o meu coração? Amados, a presença de Deus não é um lugar que a gente tem que ir e sair de lá. A presença de Deus é um lugar que a gente tem que ir
e ficar lá. Esquecer de tudo. A gente não pode ir para a presença de Deus, chega lá, cronometrou, sair. A presença de Deus é um lugar que nós devemos habitar. Sabe por quê? Porque é na presença de Deus que Ele vai revelar o propósito para você. É na presença de Deus que Ele vai revelar a dependência, o compromisso que Ele tem com você. É na presença de Deus que Ele vai te encher. É na presença de Deus que Ele vai operar milagres na tua vida. Permanecendo na presença de Deus é onde você vai ter a clareza do propósito que Deus tem para a sua vida, única e exclusiva sua. Você enxerga o propósito de Deus na igreja, mas na presença dele é que Deus vai falar contigo, no seu secreto. E você só entende o propósito quando você permanece. E você só permanece quando você entende o propósito. É um ciclo vicioso. Amados, quanto mais tempo com Deus, mais claro fica o motivo de você estar onde você está. E eu quero falar com você agora sobre visão de propósito. Visão de propósito é a nossa quarta chave, porque isso fecha todo esse ciclo de permanência em Deus, de ser intencional. Moisés sabia que o propósito de conduzir o povo, só fazia sentido se Deus fosse junto. Porque propósito e permanência andam juntos. É o propósito que sustenta a permanência. João 17, versículos 4 a 5, Jesus está lá falando: eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto ao Senhor com a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Gente, isso aqui é depois da ceia. Um pouquinho ali antes de Jesus ser preso no Getsemane e viver todo aquele processo de crucificação. Jesus ele está aqui encerrando seu ministério terreno. Está chegando às últimas horas de Jesus. E Jesus ele olha para trás com uma consciência de missão cumprida. E ele não só olha para trás, como ele também olha para frente com um olhar de propósito eterno. E nós precisamos desse olhar. Nós precisamos chegar ao final da nossa carreira, olhar com um propósito de missão cumprida. Nós precisamos seguir avançando, olhando para frente sempre com um propósito eterno. Jesus mostra que ele permaneceu na missão até o fim, porque ele sabia quem havia enviado e para que o havia enviado. Mesmo na dor, ele permaneceu. Por quê? Jesus permaneceu porque ele tinha clareza de propósito. E para quê? Jesus permaneceu para que o sacrifício dele permitisse a minha salvação e a sua. Quando você entende o porquê que você está passando por algo, o peso muda, o fardo se torna suportável e essa dor que você talvez esteja passando, ela ganha direção. José só suportou o poço, a prisão, a traição, porque ele tinha consciência do seu para quê. Ele tinha consciência de um propósito maior. Ele sabia que Deus estava conduzindo para algo que ele não conseguia enxergar, mas que ele cria. Porque muitas vezes, meu irmão, a gente não vai enxergar. Muitas vezes a gente não vai ver. Mas uma coisa que a gente não pode abrir mão é de crer. Não podemos abrir mão de crer. Se nós enxergássemos, talvez a fé nem faria sentido. Talvez a fé nem faria sentido se a gente enxergasse tudo que Deus tem para nós. Mas a gente precisa crer. A gente precisa se mover, sabendo que o Senhor tem um propósito maior. José sabia que Deus estava com ele. José olhou para os seus irmãos e disse: ei, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus. E isso vai permanecer, meus irmãos. José optou por não ver toda a sua história,
José optou por não olhar para tudo aquilo que ele havia sofrido, mas ele decidiu olhar para o propósito. Ele decidiu olhar para o propósito, porque permanecer é confiar que até a dor ela está dentro dos planos de Deus. Neemias sabia tanto do propósito que enquanto muita gente estava ali falando, ele permanecia firme no muro. Ei, meu irmão, eu estou na obra, eu não vou parar para descer, para falar com você. Você acha mesmo que Neemias ia ficar se explicando, se defendendo, reagindo? Não, Neemias sabia o que estava construindo, porque quem tem propósito não perde tempo respondendo quem não tem. Guarda essa frase. Quem tem propósito não perde tempo respondendo quem não tem. A emoção pode muitas vezes te fazer começar, mas é o propósito que vai te fazer permanecer. Você acha que Abrão, antes de ser chamado Abraão, permaneceu por quê? Abrão não estava olhando para as circunstâncias. Abrão estava olhando para o que Deus disse. Ei, a sua descendência. Abrão olhava para o propósito, para a visão que Deus tinha para a vida dele. E quando você permanece em Deus, não vai haver tempestade, não vai haver crítica, não vai haver distração que te faça esquecer o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu declaro que o silêncio de Deus, ele não vai te desesperar. Está cansado? Volta para a presença de Deus, porque é lá que Deus renova o teu propósito. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. Está em dúvida? Decida ser fiel, porque é na fidelidade que Deus vai te fazer avançar. O Senhor vai chegar para você e vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e agora eu vou te colocar sobre o muito. Você está sem fé? Meu irmão, guarda o teu coração. Não é sobre o que o mundo diz ao seu respeito, não é sobre as circunstâncias, mas é sobre quem Deus diz que você é. Veja como é grande o amor do Pai que nos concedeu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Filhos, não servos distantes. Filhos amados, mesmo quando erram, mesmo quando se perdem, mesmo quando se esquecem do propósito. O Senhor, Ele não esqueceu quem você é. O Senhor te conhece pelo nome. O Senhor sabe da tua história. O Senhor sabe das tuas lutas, das tuas batalhas. Ele sabe também das tuas vitórias. Ei, meu irmão. O Senhor te quer na presença dEle. O Senhor te quer na permanência dEle. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a entrar em espírito de adoração. Eu creio que o Espírito Santo já tem derramado algo poderoso sobre essa igreja, sobre a nossa igreja. Eu creio que o Senhor quer mover algo dentro de todos nós. Não é sobre dificuldade, não é sobre aparência, não é sobre status, não é sobre reconhecimento. É sobre a sua identidade, é sobre a sua presença em Deus, é sobre quem Deus diz que você é. Então, meu irmão, comece a orar, comece a falar com Deus, porque Deus quer mover algo dentro de você. Talvez você tenha se afastado da presença dele, talvez o cansaço te fez desacelerar, talvez o peso do caminho te fez duvidar, mas eu preciso te dizer que o amor do Pai não mudou. O amor do Pai, ele não muda. Ele continua sabendo quem você é. Ele continua esperando cada vez mais o teu retorno na presença dele. Ele continua dizendo: filho, volta para casa, filho, vem para cá porque ainda tem promessas sobre você. Fala com o Senhor, comece a orar. Deus, oh Jesus, eu quero entrar na tua presença cada vez mais. Mas eu não só quero entrar, como eu quero permanecer, Senhor.
Eu quero fazer morada, Senhor, na tua presença. O amor de Deus não é um amor que cobra. O amor de Deus é um amor que restaura. Não é um amor que aponta o erro, ele é um amor que levanta. Filho, vem cá, levanta, vamos continuar. Eu quero te trazer uma palavra de encorajamento nesse dia, nessa noite. O Senhor, ele te conhece, o Senhor, ele te toca, o Senhor quer a tua coragem, o Senhor quer a tua decisão, o Senhor quer a tua fidelidade, o Senhor quer o teu coração. Então fala, ele não quer perfeição, ele quer o teu coração. Entrega o teu coração para ele hoje. Fala, papai, eu guardo. Guarda o meu coração, Senhor. Amado, hoje, talvez o maior ato de fidelidade que você possa fazer para Deus hoje é apenas se render. É apenas entrar e permanecer na presença dele, porque permanecer também é isso, permanecer também é voltar para o lugar da presença, é voltar para o altar, é voltar para ouvir novamente a voz de Deus, é voltar para, Senhor, eis-me aqui, quão miserável sou, Senhor, mas eis-me aqui, eu quero voltar a ouvir novamente a tua voz, eu quero ouvir aquela voz que um dia me chamou,